como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos, você está conectado, ligadinho aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vascão. Meus amigos e minhas amigas, minha galera, é o dia muito agitado, o mercado da bola on fire, né? Pegando fogo. O Vasco da Gama formalizou proposta agora há pouco para o meio-campista Marlon Freitas do Botafogo. Tem a situação envolvendo o Kaique do Juventude, o Bill do Nova Iguaçu. Vamos falar do Emanuel Martínez do América Mineiro. Parece que avançou. Surgiu uma oportunidade, uma fake news também aí, oportunidade fake news envolvendo Carlos de Penha. Tem ainda a situação de Martim Benítez, então muito quente o mercado da bola. Acompanhe o nosso vídeo. Vamos falar disso e de outras cositas mais. Vamos falar também sobre a CPI na investigação do futebol em manipulação de resultados, hein? Muita coisa importante. Só que antes da gente falar do Vasco é o seguinte, estão vendo aqui na minha mão essa belíssima camisa do nosso Vascão de treino, né? Que tá aqui, olha, novinha, ó. Com um cheirinho de nova, né? Isso aqui é um papelzinho branco, tá, gente? Não é... A Cruz de Malta não tá faltando, não. É porque tem um papel branco aqui. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Vou sortear para vocês aí, meus amigos e minhas amigas, agora nesse mês de abril, daqui a alguns dias, essas duas camisas, essa aqui, mais uma outra preta, né? As duas de treino, gratuitamente. A única coisa que a gente pede de vocês aí, né? Parceiros aqui do nosso canal, é a sua inscrição, que é 0800, é de graça, não paga nada. Em italiano, parlando em italiano, não paga niente. É de graça, então não custa nada. Se inscreva aí vocês, meus amigos. Dá essa força aqui pro Álvaro Silva, rumo aos 10k. Já estamos aí com 9.100, né? Graças a Deus e cada um de vocês. Chegamos à marca dos 9.000k na última semana e vamos que vamos, ó, o negócio é decolar, então só peço para vocês o engajamento, tá? E apareceu aquele anúncio maroto, deixa o anúncio correr, vai tomar uma água, vai fazer um lanche, né? Espreguiça o corpo, aproveita para ir ao banheiro, porque ajuda o nosso canal a gerar receita, ou assiste também o anúncio, às vezes é um assunto que te interessa. Valeu, galera? Então vamos começar a falar do nosso Vascão, começando pelo início, pelo começo de tudo, né? É muita coisa para falar. É o seguinte, gente, o mercado da bola tá pegando fogo, tá muito agitado. Aí saiu uma notícia hoje, que é o seguinte, caso o Vasco não consiga contratar esse segundo volante que o Ramon Dias tanto tá sonhando, tanto tá pedindo para compor o elenco, o Vasco iria, entre aspas, deixar para investir o valor referente a esse jogador só na janela de meio de ano. Quem trouxe isso foi o Lucas Pedrosa. Eu achei contraditório, né? Eu achei estranho, porque a 777 tá querendo vender a SAF, agora vem com historinha de empurrar pra barriga para contratar só no meio do ano. Aí eles estão querendo arrumar um problema daqueles com o torcedor. Então, ó, se não contratar jogador nessa janela de doméstica, a 771 vai arrumar um problema com a torcida do Vasco, hein? Vai arrumar um problema, hein? Mas parece que isso não caiu bem lá dentro, que os caras começaram a trabalhar aí e vamos começar a atualizar vocês. Eu achei estranha essa notícia aí, mas a gente tem que trazer para vocês a título de informação, né? Para vocês ficarem bem informados em tudo relacionado ao nosso Vasco. Agora é o seguinte, pegando o gancho, falando do segundo volante, pedido do Ramon Dias, sabe de quem eu tô falando? Vocês já sabem, do Marlon Freitas, meio-campista do Botafogo. Meus amigos, é o seguinte, o Vasco agora há pouco aí, quem está à frente dessa negociação é o CEO da SAF, Lúcio Barbosa. O Vasco agora há pouco, no início da noite dessa terça-feira, formalizou uma proposta de 16, mais ou menos, algo em torno, não exato, algo em torno aí de 16 milhões de reais para o Botafogo liberar o Marlon Freitas. Isso mesmo, gente, quase 16 milhões de reais na mesa por essa possível contratação envolvendo o Marlon Freitas. Fato é, John Textor já tinha sinalizado que não tinha o interesse de negociar o jogador, mas o próprio jogador, o Marlon Freitas, já sinalizou mais de uma vez, uma, duas, três vezes, pelo menos, que
que tem sim um desejo em vestir a nossa Cruz de Malta, em jogar no Vasco da Gama. E um fator preponderante seria o quê? Que ele já mora no Rio de Janeiro, já atua pelo Botafogo, então a única coisa que iria mudar é o seu lugar de treinamento e a sua casa em dia de jogo, que ao invés de ser o Newton Santos, vai passar a ser o CT Moacir Barbosa e São Januário. Então, pode ser que facilite, vamos aguardar. Agora, em compasso de espera, essa situação envolvendo o Marlon Freitas, mas o Vasco já oficializou sim uma proposta para o nosso meio-campista, foi bom, hein? Para o meio-campista do Botafogo, que pode vir a se tornar o nosso meio-campista, tá, meus amigos? Agora é o seguinte, vamos falar de outro jogador aqui, que é o Martim Benítez, né, gente? Isso mesmo, Martim Benítez começou a ser ventilado no Vasco para quem sabe, quiçá, talvez, de repente, seja repatriado ao nosso Vasco da Gama para fazer aí talvez parceria com o Payet, ou até mesmo seu reserva imediato. Fato é que o Vasco ainda não procurou o América Mineiro em oficial em relação ao Martim Benítez, tá, gente? Essa informação que a gente tem no dia de hoje, mas o Vasco tá querendo tentar uma contratação por empréstimo do meio atacante junto ao América Mineiro, tá? Acredito eu, se isso acontecer, deve ser algo em torno ali relacionado a empréstimo com obrigação de compra. Por que isso? Porque o América Mineiro, ontem eu falei para vocês, o meu feeling está on, né? Meu feeling tá certo. Eu falei para vocês, ó, no Transfer Market ele tá avaliado por 7 milhões de reais. Eu ainda falei ontem, falei, ó, acredito eu que o América Mineiro por menos de 10 milhões de reais não libera o Benítez. Pois bem, saiu a informação no dia de hoje, tá, meus amigos? Que é o seguinte, o América Mineiro não pretende liberar Martim Benítez por menos de 2 milhões de dólares. Algo em torno na casa hoje de 10 milhões de reais, aí não passa de 10 milhões e meio de reais. Então esse é o valor que o América Mineiro tá querendo aí pelos direitos econômicos, em definitivo, do meia Martim Benítez, tá, gente? Agora é o seguinte, né? Mudando de assunto, até perdi um pouco do rumo aqui. Agora sim, mudando de assunto, vamos falar do Emanuel Martínez, né? Ainda no mesmo assunto, perdão, mas assim, falando de outro atleta. É o seguinte, o Vasco entrou em contato na última semana com o América Mineiro para saber a situação do atleta. O atleta que nesse ano de 2024 não vestiu a camisa do América Mineiro em nenhuma partida, não entrou em campo. Ele já sinalizou para a diretoria do América Mineiro que não quer permanecer lá na equipe. Com isso, o Vasco deve tentar aí um empréstimo também. O Vasco também deve tentar um empréstimo de Emanuel Martínez, tá, gente? Só que, como o Vasco agora fez a proposta para o Marlon Freitas, vamos aguardar. Mas a princípio, se o Vasco fosse continuar essa tratativa, seria, né, justamente por uma possível proposta de empréstimo, tá? E o próprio clube, né, o América Mineiro, não colocou tanta dificuldade, mas é um jogador que tem um valor um pouco elevado, então vamos ter que aguardar para a gente saber qual será o real desfecho, né, dessas tratativas aí de negociações envolvendo esse atleta Emanuel Martínez. Agora falando da situação de Carlos de Penha, hoje pela manhã, galera, saiu uma fake news daquelas, né, dizendo que Carlos de Penha teria, né, rescindido o contrato com o Internacional. O próprio Carlos de Penha, ainda antes do almoço, colocou na sua rede social essa imagem que vocês acompanham na tela, uma postagem, né, afirmando que não, ele tem contrato com o Internacional. Então, com isso, né, para desespero de muitos que estão cavando ele aqui no Vasco, eu particularmente não quero ele aqui no Vasco, com todo respeito, né, ao atleta, a pessoa física, né, e para alegria da maior parte do torcedor, mas fica aí o registro, tá, gente? Agora falando da situação do meio-campista Kaique Gonçalves, pertence ao Juventude Porto Alegre. Ele já mencionou para o staff dele, para os empresários dele, que ele prefere decidir o seu futuro após o término do Campeonato Gaúcho. Juventude que ganhou a primeira partida no último fim de semana diante do Grêmio, placar mínimo de 1-0, vai agora ter o jogo de volta no próximo fim de semana lá na Arena do Grêmio. Então o elenco do Juventude tá aí fechado a 7 chaves para essa finalíssima do Gauchão. E aí depois sim, acabando o Gauchão, as coisas vão começar a andar lá no Juventude. Com isso, então, Kaique Gonçalves até o momento não afirmou para ninguém, nem para o Vasco, nem para Corinthians, nem para ninguém se vai sair do Juventude ou não, tá? E outra coisa, o Juventude já sinalizou o seguinte, hein? Já sinalizou o seguinte, para liberar o Kaique é 14 milhões de reais, tá, gente? 14 milhões de reais. E outra coisa,
O mesmo valor também lá pelo Emanuel Martínez. Por isso que eu acho difícil, já que o Vasco já fez a proposta para o Marlon Freitas, vamos aguardar. Agora, se o Vasco fez a proposta para o Marlon Freitas de quase 16 milhões, se não acontecer, não tem o porquê não chegar ou Emanuel Martínez ou Kaique no Vasco, dentro desses nomes que estão sendo cogitados, ou outros nomes, mas não tem por que não chegar. Por quê? Porque o valor é o mesmo, né? Seria incoerente você ter 16 milhões para fazer proposta para um atleta, esse atleta não vem, passa alguns dias, surgem outros nomes com o mesmo valor ou mais abaixo e você não fecha contrato. Aí seria muito, muito incoerente, tá? Agora é o seguinte, já a gente vai continuar falando do mercado da bola, muita coisa para atualizar vocês, só que agora eu quero desejar os meus parabéns para 3 atletas importantes aí na história do nosso Vasco, né? O primeiro deles é o nosso querido Edmundo, né? O nosso animal tá completando 53 anos no dia de hoje, 53 anos no dia de hoje, e o Edmundo, galera, simplesmente nada mais nada menos, é campeão brasileiro de 97 com o Vasco, é o maior artilheiro dos campeonatos brasileiros, tanto com a camisa do Vasco quanto em relação a todos os clubes. Ele com a camisa do nosso Vascão jogou 244 jogos, marcou 138 gols e 52 assistências. Olha os números do Edmundo, gente. Olhem os números do Edmundo, 190 participações em gols em 244 jogos. É isso, esses são os números dos atletas que a gente estava acostumado a ver no nosso Vasco. Fato é que o Edmundo jogou pela primeira vez no profissional do Vasco em 1992, no ano que o Álvaro Silva nasceu, no ano que eu nasci. Depois ele retornou para o Vasco em 96, aí jogou até 97, depois saiu. Voltou para o Vasco em 99, jogou 99 e 2000, depois saiu, foi para o Palmeiras, coisa e tal. Lá em 2003 ele voltou para o nosso Vascão, onde jogou até 2008, tá? Depois ele parou de jogar e lá em 2012 ele fez o último jogo comemorativo com a camisa do Vasco, como um jogo símbolo, né, de encerramento ali da sua carreira. Então, meus parabéns ao Edmundo, que faz parte também ao time do Vasco da Gama de todos os tempos, que está completando no dia de hoje 53 anos. Sabem quem também está completando 53 anos no dia de hoje? Esse outro camarada que vocês estão vendo aí, a imagem dele na tela, o nosso querido falecido, que Deus o tenha em um ótimo lugar, Denner, né? Era um baita jogador, tinha tudo para ser um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo naquela ocasião. Eu particularmente não vi jogar, mas vi vários vídeos e jogadas e lances do Denner, desde quando ele jogava na Portuguesa, lá a Lusa, né, a Portuguesa Santista. Foi um baita jogador, né? Uma pena que nos deixou muito novo, né? Após um acidente de carro no Rio de Janeiro. Ele que também estaria completando no dia de hoje 53 anos, né? Então olha que coincidência. 2 grandes jogadores que jogaram no Vasco, né? O Edmundo e o Denner. Pena que o Denner faleceu precocemente. Fazem aniversário no mesmo dia e nasceram no mesmo ano, né? Olha que interessante, galera. Outro aniversariante do dia também, outro vascaíno, né? Completando aniversário no dia de hoje, é o nosso querido José Lira. Quem é esse, Álvaro Silva? Gente, o José Lira, ele era o nosso querido Lira, tá? Isso mesmo, o Lira, gente, completando hoje 58 anos, jogou no nosso Vasco como lateral esquerdo de 1985 a 1989, entrou em campo em 81 partidas, marcou 3 gols e foi bicampeão carioca com a camisa do nosso Vasco em 87 e também 88. Então, meus parabéns ao nosso querido Lira, que está completando 5.8 nesse dia 2 de abril de 2024. Agora, meus amigos e minhas amigas, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, segue uma outra arte na tela, como vocês já podem acompanhar. Essa arte é o seguinte: o nosso Vasco publicou um cartaz hoje fazendo menção ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, tá, gente? Então, muito bacana o trabalho do nosso Vasco dentro e fora de campo aí em relação à inclusão social, né? Não só na luta contra o racismo, mas também o nosso Vasco luta pela inclusão social ali no esporte paraolímpico, para quem é deficiente, mas quer ter uma prática de esporte, né? Nessa situação aí envolvendo síndrome de Down, envolvendo o autismo, envolvendo várias situações. Então, meus parabéns ao nosso Vasco da Gama, que fez essa divulgação bacana no dia de hoje, né? Que é sim, no dia 2 de abril, é o Dia Mundial, tá, gente, da conscientização do autismo. Bom, galera, agora é o seguinte, hein? Vamos mudar um pouco de assunto, mas olha, quente demais, hein?
Hoje o vídeo tá polêmico, é muito assunto sério. Acabou de ser divulgado pela ESPN Brasil uma situação forte demais, muito quente, envolvendo sabe quem? Se vocês adivinharem, começa com 7, termina com 1. 7771 Partners, isso mesmo, meus amigos. É o seguinte, o Everton, clube da Premier League, da Inglaterra, da terra do rei, né? É o seguinte, divulgou um balanço no dia de hoje com um déficit, com uma dívida, tá? Na casa de 89 milhões de libras, mais ou menos 565 milhões de reais, que é a dívida do clube inglês. Hoje o Everton está a 3 pontos acima da zona do rebaixamento lá na Premier League. A 777 está sendo investigada, não conseguiu concluir a compra do clube. O Everton também, que vem tentando finalizar a construção do seu estádio, da sua casa própria, que deve gastar aí mais de quase 800 milhões, na verdade não, quase 4 bilhões de reais, 4 bilhões de reais. Deve ficar pronto o novo estádio do Everton. O Everton que vem passando muita dificuldade depois do início da guerra da Rússia, onde um magnata russo, a empresa dele patrocinava o Everton. Com isso, depois da guerra, depois de fortes sanções do Reino Unido contra a Rússia, foram suspensos os patrocínios do Everton. Com isso, o Everton está no vermelho. Tá? E a dona 777 Partners já colocou no Everton, segundo a ESPN, tá? Não é eu que estou inventando isso não é eu que estou querendo inventar, não querendo falar não, mas segundo a ESPN Brasil, a 777 Partners já teria colocado 760 milhões de reais no Everton. Gente, se esses caras quisessem ganhar alguma coisa, para quem fica chamando a gente que é um Vasco forte, Vaz Mongol, de Leleve, de não sei o que fica aí batendo palma pra palhaço rir, sabe, nessa babaquice, essa putaria que estão fazendo com o Vasco aí, pra quem acha bonito toda essa piranhagem que estão fazendo com o Vasco, pra quem acha legal essa palhaçada, tá? Se eles quisessem ganhar alguma coisa no futebol brasileiro com o Vasco, logo no primeiro ano eles teriam colocado coisa parecida, tipo assim, olha só, vamos entrar, primeiro ano vamos colocar $500 milhões, no segundo ano vamos colocar 300 milhões, no terceiro ano vamos colocar 200 milhões, tipo assim, 1 bilhão em 3 anos. Aí mudava o Vasco de prateleira, com dinheiro que o próprio Vasco já gere, com bilheteria, venda, marketing, patrocínio, não sei o que, direito de imagem, cota de televisão, não sei o que. Junta isso tudo, mais esse 1 bilhão de fora, o Vasco estaria hoje, ó, fortão. Mas não, o que a gente vê é um Vasco sendo gerido pelo próprio dinheiro que o Vasco já gera todos os anos, normalmente. A diferença é que hoje o Vasco conseguiu assim, ó, um respiro para pagar as contas que a 777, entre aspas, né, vem colocando esses aportes aí, a gente não sabe até que pé tem verdade ou tem mentira nisso. Isso aí estaria, né, mantendo tudo em dia, salário, RCE, direito de imagem. Fato é que nenhum atleta também vem a público para dizer que está com o salário atrasado, então deve estar realmente tudo em dia, mas a gente vê que eles não estão fazendo nada demais no nosso futebol. Se eles quisessem realmente investir, colocasse valores parecidos igual colocaram no Everton, porque esse valorzinho de 760 milhões é nada, é dinheiro de pinga ainda que eles colocaram lá, tá? É só uma entrada, porque o bruto ainda, se eles forem comprar o Everton, é muito mais. Então isso prova por A mais B que a 777 não tem condições de fazer um Vasco campeão para ganhar a porra toda, não tem. Pô, o Vasco pode ser campeão ano que vem, pode ser. Dá uma cagada aí, uma sorte grande aí, acha 2, 3 jogadores baratos aí, igual aquela vez que achou o Cano, achou não sei quem, monta um time aí, uma espinha dorsal e belisca alguma coisa. Agora, não vai ficar 5, 6 anos ganhando tudo não, tá? Pode acontecer um acidente da natureza. É possível? É possível. É provável? Não, não é provável, porque não tem investimento, não tem time para isso, tá? Então fica o alerta aí, o Everton passando sérias dificuldades e a 777 se enfiando lá dentro. Isso vai dar problema, hein? Isso vai dar problema. Meus amigos, agora vamos falar de outro assunto. Nosso Vasco lançou no dia de hoje uma coleção legal com 4 modelos de camisas diferentes. Calma, não é camisa de jogo. É camisa comemorativa fazendo alusão aos 100 anos da nossa resposta histórica. Você já acompanha as imagens na tela. As camisas muito lindas, diga-se de passagem.
Nosso Vascão fez uma parceria bem legal aí, lançou essas 4 camisas comemorativas, fazendo a alusão aos 100 anos da nossa resposta histórica. Para quem não sabe, ou para quem tá por fora, talvez você que tá vendo o nosso conteúdo e não torce pro Vasco, não sabe o que é a tão famosa resposta histórica, é o seguinte: lá no ano de 1924, o Vasco queria jogar o Campeonato Carioca com atletas no seu elenco, brancos, negros, pardos, descendente de indígena e atletas também suburbanos, entre aspas, pobres. Com isso, a liga da época, os times ali, a patotinha, a panelinha daquela época, não aceitava que a elite, né, entre aspas lá, não, se misturasse dentro de campo, entre aspas aí, com outras raças ou com os pobres, com o povão, vamos dizer assim. O nosso Vasco da Gama não aceitou essa situação, meteu o pé na porta e falou: então é o seguinte, a gente então não vai jogar, porque no nosso Vasco joga todo mundo. É onde o Vasco, o presidente da ocasião, né, fez uma carta, né, dando uma resposta histórica aos clubes aqui do Rio, Flamengo e Fluminense, que foram os dois que se levantaram contra o Vasco, e a federação da época, afirmando que se não pudessem os atletas entrarem em campo, o Vasco iria sair do campeonato. E isso então ficou conhecido como a resposta histórica, que vai completar 100 anos no próximo domingo, tá? Então por isso o lançamento dessas camisas que vocês acompanham as imagens na tela. Meus amigos, agora, dito isso, um assunto muito importante. Tá sentado? Ok, continua sentado. Pega uma água, tá? Tá em pé, se senta. Tá com medo de passar mal? Deita. Pega uma aguinha, respira fundo e coloca atenção no que eu vou falar para vocês aqui. É coisa séria, viu? É coisa séria. No início de tudo, não tá dizendo muita coisa. Mas pode ser que depois que puxarem a ponta desse novelo de lã, pode ser que cheguem aonde todo mundo quer que chegue. Álvaro, tá falando do quê? Tá falando em enigma? Tá falando em código? Tá parecendo até o filme da Vinci, Leonardo, aquele filme Código da Vinci? Calma, gente, é o seguinte. Sabe o que eu tô falando? Não sabem. O senador Jorge Cajuru, no dia de hoje, afirmou, tá? Afirmou que nos próximos dias, Jorge Cajuru de Goiás, tá, gente? Nos próximos dias, vamos ter início a uma CPI que vai investigar a manipulação de resultados no futebol brasileiro. É isso mesmo. Estamos às portas aí de uma CPI que vai investigar a manipulação de resultados no futebol brasileiro. É muito forte, é muito quente essa situação, viu, gente? Tô vendo muita gente tratar isso aí com desdenho, tô vendo muita gente nem colocar isso aí em pauta. A gente, eu que não sou profissional, mas faço um trabalho de jornalismo amador, de informação para vocês, a gente tem que trazer informação sim. Eu fico vendo o canal de Vasco aí que quer garimpar a notícia, quer pegar só 6, 7 noticiazinhas, botar capa só de jogador, e quando aparece esse tipo de notícia ainda fala bobagem. Eu fico só vendo. Mas vamos lá, gente. O relator dessa CPI vai ser o Romário, tá? Ele que também é senador, ele vai ser o relator, tá? Ele é presidente do América. Sinceramente, eu não sei se existe conflito de interesse. Mas como o América não está sendo investigado, então acredito eu que não. Se alguém souber, deixa aí no comentário. Fato é que essa CPI aí, é a CPI do futebol, vai dar pano pra manga, hein? Vai dar pano pra manga, hein? Essa CPI aí, galera, olha só, vai investigar mais de 100 jogos do futebol brasileiro de 2023, do ano passado, tá? Só que desses 100 jogos, só 15 partidas são organizadas pela CBF, tá bom? Que são eles 13 jogos da Série D, da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, um jogo da Série B, da segundona, e um jogo da Copa Verde, tá? Então esses 15 jogos vão ser investigados, junto com os outros 85, né, que são 100 partidas que vão ser investigadas aí, pela CPI de manipulação no resultado de futebol brasileiro.
envolvendo essa situação, eu trouxe para vocês uns dias atrás o John Textor, dono da SAF do Botafogo. Ele afirmou que tem provas, né, contundentes aí, né, envolvendo aí essa situação de manipulação. John Textor ainda afirmou que tem como provar que teve manipulação nos jogos do Palmeiras contra o São Paulo e contra o Fortaleza. Olha como é sério, olha gente, como é sério essa situação. O assunto é tão sério, mas é tão sério, gente. É tão sério que o STJD tentou calar a boca do Textor, mas não conseguiram. Agora a situação está ganhando dimensão diferente. Vamos ter uma CPI no futebol brasileiro que vai investigar essa situação de manipulação de resultado. São 100 jogos, 15 jogos só da CBF. Estranho, né? Sabe o que eu achei estranho? Não tem um jogo da Série A. Tem sim, o que o John Textor afirmou lá, a partida envolvendo Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Fortaleza. Mas isso é porque o John Textor falou, mas não tem, se tratando da relatoria lá, que o Romário vai ser o relator da CPI, não tem entre os 100 jogos um jogo da Série A. O engraçado, o Vasco foi roubado na cara dura contra o Palmeiras ano passado. O Vasco foi roubado diversas vezes ano passado e não tem um jogo da Série A, não só do Vasco, tem outros clubes que também foram roubados aí. Não tem um jogo da Série A. É brincadeira, gente, é brincadeira. Brincadeira, gente. Ano passado só o Vasco jogou 38 jogos na Série A do Brasileirão. 38 jogos, só o Vasco jogou. Você pode pegar aí 6 ou 7 jogos do Vasco brincando que poderiam ser investigados por essa CPI, só do Vasco. Estamos falando de 20 times. É lógico, a gente sabe que tem uma elitezinha ali que é privilegiada, né? Então tem muita coisa errada, mas pode ser o começo do fim dessa putaria que estão fazendo o nosso futebol. Sobretudo, eu gosto de apostar, eu faço aposta, mas depois que as casas de aposta se instalaram aqui no Brasil. Não tem nada contra a casa de aposta. O problema todo é uma arbitragem que não é profissional, que não ganha altura, que não tem preparo e ainda são aliciados para manipular resultado, não só árbitros, mas também atletas. Que na minha opinião é muito fácil, muito bonitinho a CBF pegar para Cristo, o STJD, a CPI lá, a turma de Brasília, pegar para dar-lhe paulada em cima, que nem fizeram com o Judas agora no fim de semana, um clube da terceira, da quarta divisão. É muito fácil você, madeirar um clube pequenininho, porque aí você acaba de afundar aquele clube que já está afundando, coitado do clube. Aí você acaba com o trabalho do clube, da diretoria, dos atletas, de todo mundo. Por que não fazem isso em jogos do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Grêmio, do Internacional? Ah, é. Vai feder muito a merda, aí vai acabar o futebol brasileiro, né? Então, sinal de alerta mais do que ligado, tá? Vai dar... gente, escutem o que eu tô falando. Vai dar pano pra manga essa situação aí, hein? Escrevam o que eu tô dizendo. Gente, agora mudando de assunto, virando a chavinha, vamos falar um pouco do nosso elenco principal, né? Nosso elenco segue treinando, segue se preparando aí, trabalhando para a estreia do Campeonato Brasileiro. Vamos ter um jogo amistoso no próximo sábado em São Januário, diante do América Mineiro, né? Um jogo amistoso, portões fechados, sem transmissão, né? Uma notícia que a gente teve é que o Cleiton Silva, o nosso atacante, vem treinando muito bem. O aproveitamento dele no treino de finalização tá sensacional. Nos rachões, nos coletivos, ele vem toda hora ali balançando as redes, guardando, deixando o dele. No jogo treino contra o Volta Redonda, deixou o dele também. Então, isso é uma notícia boa. E outra situação envolvendo o treinamento do nosso Vasco é que hoje, né, o goleiro Felipe Gabriel da base e o meia atacante Guilherme Estrela treinaram com o elenco profissional, viu? Treinaram com o elenco profissional. O Guilherme Estrela já tinha treinado lá no início do Carioca. O nosso querido aí, o Felipe Gabriel, goleirão, muito promissor, treinou também quando o Léo Jardim foi convocado para a seleção brasileira. E o mais bacana disso tudo é que agora o Léo Jardim já voltou, né? Os jogadores que foram convocados já voltaram e o Guilherme Estrela e o Felipe Gabriel também treinaram com o elenco principal, hein? Então não se espantem, tá, gente? Não se espantem. Eu já falei pra vocês aqui outro dia que o Ramon Dias elogiou muito o desempenho, a desenvoltura debaixo das traves ali, debaixo, né, dentro da pequena área do nosso goleiro Felipe Gabriel. Ramon Dias elogiou muito, ficou muito surpreso, positivamente falando, com a desenvoltura do atleta. Tá? E o Guilherme Estrela, que para quem não conhece, ou para quem de repente não acompanha a base,
vamos dizer assim, é um raio, né? É um estrondo da nossa base aí do sub-20, é um baita jogador aí da base. Não é essa a realidade ainda no profissional, porque ainda não subiu, vai ter chances, a hora dele vai chegar, mas está sendo lapidado, trabalhado para isso, assim como o Ryan também era ali, né, um trovão ali no sub-20, no sub-17, mas teremos que aguardar, mas eu acho que muito em breve esses dois atletas aí, ou mais algum outro aí, devem de repentemente estar subindo para o nosso elenco profissional. O Vasco que nos últimos dias o Vasco que assinou contrato de formação com alguns atletas também de outras categorias mais novos, então vamos aguardar, mas aí é um panorama legal, né? Ainda envolvendo o nosso elenco. Até agora não chegou nada em oficial nem para o Michael nem para o Rossi, vamos aguardar, né? Vamos torcer para que permaneça também, porque se for para sair, para não trazer ninguém ou trazer alguém de nível inferior, não resolve. Tem que trazer do nível igual ou melhor. Esse é o meu pensamento, tá, gente? Agora, mudando um pouco de assunto, já falamos do nosso elenco, né? Falamos também da CPI. Vamos falar mais um pouquinho aqui do mercado da bola. Eu esqueci de falar para vocês. Situação envolvendo aí o Bill, né? O Bill do Nova Iguaçu está sendo um pouco ventilado aqui no Vasco, ele que joga como ponta esquerda, é um jogador aí, entre aspas, de certa forma promissor ainda no cenário do nosso futebol, mas é um jogador que também não se firma, né? Onde ele vai, ele não consegue se firmar. Se firmou agora no Nova Iguaçu, né? Mas é difícil que ele permaneça também, porque ele está por empréstimo, só tem contrato com o Nova Iguaçu até o fim do ano, tá? O Bill pertence ao Dnipro da Ucrânia, tá, gente? É o seguinte, ele é brasileiro, tem 24 anos, 1,75 m de estatura, joga como ponta esquerda, está avaliado pelo Transfer Market por 300 mil euros, algo em torno de 1.600.000 reais. Tem contrato com o Dnipro da Ucrânia até 31 de dezembro de 2026, está emprestado ao Nova Iguaçu até dezembro de 2024. Em toda a sua carreira, ele jogou 123 jogos, marcou 20 gols e 8 assistências. Diga-se de passagem que ele vive o seu melhor momento em toda a sua carreira com a camisa do Nova Iguaçu, marcou 4 jogos no Campeonato Carioca e 5 assistências, tá? 9 participações em gols no Campeonato Carioca tem o Bill. E também é o seguinte, já marcou 2 gols na Copa do Brasil de 2024. Não vai marcar mais porque o Nova Iguaçu foi eliminado para o Internacional, mas os números dele são bacanas aí em 2024. Aí é o seguinte, galera, ele fez a base no Urubu, no nosso maior rival, em 2019 jogou na Ponte Preta, depois de 2019 voltou para o Sub-20 do Urubu, ainda aí em 2020 foi jogar lá no CRB, em 2022 foi jogar no Sport Recife, 2023 foi jogar na Inter de Limeira, mas cada clube desse que ele foi pro Flamengo e voltou, tá? Ele ficou assim, vai pro Flamengo, aí vai por empréstimo, volta, aí fica 6 meses, volta, foi mais ou menos assim a levada dele, tá, galera? Fato é que ele jogou também na Inter de Limeira em 2023 e em 2022 assinou um contrato aí em forma definitiva com o Dnipro da Ucrânia, clube ao qual ele tem contrato, como eu já mencionei, até o fim de 2026, ele está emprestado para o Nova Iguaçu, ele vem também sendo aí ventilado aqui no Vasco, tá? Agora, galera, antes da gente estar falando um pouquinho do nosso basquete, eu quero fazer um desabafo aqui em relação a essa mídia convencional do nosso país. Esses dias o Pedrinho deu aí a sua entrevista coletiva, falando de toda a situação do Vasco Associativo, todo mundo sabe disso, né? E aí a galera da Jovem Pan foi fazer uma lacração em cima disso. Só que aí bateram com o carrinho de pipoca. Vou pipoca pra tudo quanto é lado. Tá falando do que, Álvaro Silva? É o seguinte, os camaradas da Jovem Pan tiveram a coragem. E aí, galera, é aí onde a gente vê. Quando os caras acompanham o time que eles estão falando e quando eles não sabem bolhufas, tá? E deu pra ver nitidamente que os caras da Jovem Pan não sabem nada do Vasco. É lógico que não vão saber, porque eles passam todo dia 3, 4 horas falando de Flamengo, Palmeiras e Corinthians, não falam de mais ninguém, não vão saber de mais ninguém. Foram falar, gente, os camaradas falaram que a entrevista do Pedrinho teve que ser em um canal alternativo que não pertence ao Vasco, porque o canal do Vasco é da 777. Já começa errado aí. Os camaradas, gente, jornalista, conceituado, famosinho aí na mídia, na Jovem Pan, que não é qualquer veículo esportivo. O cara não soube explicar que a Vasco TV pertence ao futebol do Vasco da Gama, que quem gera esse futebol é a 777 Partners. Sendo assim, a Vasco TV presta contas à 777. E o Vasco Associativo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso CRVG, tem o seu canal oficial no YouTube, que é a CRVG TV. E os camaradas ainda falaram que o Pedrinho nem divulgou, que a CRVG nem divulgou a entrevista na íntegra. Como não?
A entrevista foi dada em um dia de tarde, no dia seguinte, antes do almoço, a CRVG divulgou a entrevista na íntegra. Então fica aí o puxão de orelha, a correção, porque esses caras ganham muito dinheiro, passam o dia inteiro falando mal do Vasco, falando mal de outros times grandes aqui do nosso país e ficam passando pano na cabeça e lambendo o dia inteiro, todo santo dia quando a gente liga a televisão, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Tá? E um pouquinho ali o Atlético Mineiro. E aí quando vão falar do Vasco não sabem nem o que estão falando. Não sabem nem o que estão falando. Os camaradas estão falando que o Pedrinho leu o contrato, que ele já sabia de tudo quando ele veio a candidato. Estão falando coisa com coisa. É por isso que às vezes eu chego aqui no canal, aí vem algum engraçadinho aqui no meu canal e fala: é blá 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 e não traz notícia. É muita enrolação. Você fala muito. Você poderia resumir. Aí eu falo assim: tá acostumado a ver 30 segundos só de Vasco? Vai ver a Globo. Vai ver a Globo, vai ver o Sport TV, vai ver a ESPN, vai ver a ESPN até que fala um pouquinho a mais, vai ver a Jovem Pan, porque é isso que eles fazem. É 1 minuto falando do Vasco, falam mal falado, uma informação desencontrada, cada hora falam uma coisa e nunca dão ênfase para o nosso clube. E quando é para bater no Vasco, é meia hora falando mal do Vasco, trazendo assunto de 10, 15, 20 anos atrás, tentando encaixar os assuntos lá de trás nos assuntos de hoje. Porque lá atrás, o ex-presidente do Vasco, não estou fazendo juízo de valor dele, o Eurico Miranda, cansou de dar um montão de tapa na cara da dona Rede Globo. E aí eles estão putinhos até hoje com isso. E toda vez que vão falar do Vasco, eles têm que puxar alguma coisa lá de 20 anos atrás, de 15 anos atrás que o Eurico Miranda fez, para falarem mal do Vasco. Só que eles têm que entender: o Vasco nunca pertenceu ao Eurico Miranda. O Vasco se chama Clube de Regatas Vasco da Gama, não se chama Clube de Regatas Eurico Miranda, entendeu? O Eurico Miranda já morreu, não está mais aqui entre nós, e estão até hoje usando essa desculpa, então fica feio. Então é por isso que eu falo: quem está insatisfeito com o que estão fazendo com o Vasco, quem gosta de saber do Vasco na íntegra, de tudo que acontece, quem está cansado de mentira, tá? E quem quer ver conteúdo do nosso clube, vem aqui no canal Vascaíno desde sempre. Vem aqui no meu canal. O que eu não falar aqui é porque eu não sei, é porque ninguém me contou e porque não é verdade. Porque se for mentira eu não falo, mas do contrário, é notícia, a gente fala e fala a verdade, dá ênfase, é minutagem, é 10, é 20, é 30, é 40, é 50 minutos de vídeo, se for preciso eu faço. Tá? Faço sim. Porque eu tô de saco cheio de ver aí todo dia, quando vão falar do nosso clube, 30 segundinhos para falar do nosso clube. Aí depois passam 2 horas para saber se o Tite vai conseguir colocar o time da mulambada lá. Se, Gerson joga com a Arrascaeta, Gabigol pode jogar com Pedro. É todo dia a mesma balela, a mesma babaquice. É todo dia a mesma chatice. Esse Atlético Mineiro, esse elenco, o Hulk, o Paulinho. Eles ficam chovendo no molhado, repetindo os assuntos para não dar o braço a torcer e não falar, não dar mais tempo de mídia para um dos maiores clubes do nosso país, que é o nosso Vasco. Não só o Vasco, tá? Não só o Vasco. O Santos também lá em São Paulo é muito injustiçado. Falam-se muito pouco do Santos. Fala-se muito pouco do Inter e do Grêmio, sobretudo aqui no Sudeste. Quase não se falam do Fortaleza, do Bahia. Tá? Essa mídiazinha ridícula, escrota, que só quer falar de Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Então, tá cansado disso aí? Segue o nosso canal, porque aqui a gente fala do Vasco e aqui é raiz, a gente fala mesmo, se tiver que falar a gente fala na cara e a gente dá minutagem, a gente dá tempo, a gente põe arte na tela, põe vídeo, põe íntegra, põe tudo pra vocês aí ficarem por dentro. Dito isso, vamos virar a chavinha, já que é pra falar de tudo, vamos falar do nosso R10 Skol Vasco da Gama, o nosso basquetebol, porque até isso a gente fala aqui no canal. E outra novidade pra vocês, hein? Esse ano, tudo der certo, se o nosso Vasco jogar o Campeonato Brasileiro de Futsal, a gente vai acompanhar o Campeonato Brasileiro de Futsal. Vamos trazer aqui, se a gente conseguir, os lances, os gols, escalação, pós-jogo, pré-jogo, se a gente, dentro da medida do possível, vamos também cobrir o futsal do Vasco, porque o canal aqui do Álvaro Silva é diferente. Para quem não conhece, passou a conhecer a partir de agora, vocês vão ver que a gente fala de Vasco mesmo, tá? Agora é o seguinte, falando do nosso R10 Score Vasco da Gama, o nosso Vasco vai enfrentar a equipe do Unifacisa pelo Novo Basquete Brasil no dia 4 de abril, muito conhecido também como depois de amanhã ou
quinta-feira, tá, gente? Brincadeiras à parte, o nosso Vascão viaja até Campina Grande, lá na Paraíba, para jogar no ginásio do Unifacisa, partida válida aí pelo Novo Basquete Brasil, tá, gente? O nosso Vasco que perdeu a última partida aqui em casa no Rio, no ginásio de São Januário, para a equipe do São Paulo, placar 80-70. Vamos torcer para que o nosso Cauê Vezola se recupere, né, o mais rápido possível, para que ele possa aí voltar às quadras, né, ajudando o nosso Vasco aí com o seu desempenho, com a sua qualidade, né? Agora, meus amigos, é o seguinte, deixa eu ver aqui o que eu vou falar para vocês. Que tem muita coisa para falar. É o seguinte, gente, eu falei para vocês do futsal, né? Então, o futsal, ontem a CBF definiu as chaves, né? Inclusive para você que tá por fora, que não sabe, o meu vídeo de ontem tá lá as chaves lá, o grupo A e o grupo B do Campeonato Brasileiro de 2024. Agora falando do Brasileirão de Futebol de Campo, eu falei do nosso Vasco agora há pouco, né? O Vasco tá se preparando para estrear contra o Grêmio. É o seguinte, até agora, gente, essa federação ridícula, tá? A CBF é ridícula. A CBF é tão ridícula, gente, a CBF consegue ser tão ridícula que me marcou um amistoso contra a Espanha, lá no Santiago Bernabéu, nos maiores estádios do mundo, com 6 títulos mundiais em campo, 5 do Brasil e 1 da Espanha, e não tinha sequer o VAR. Essa é a nossa CBF, tá? Só para ficar o registro. Agora, voltando pro futebol brasileiro, eles não tiveram a cara, nem a coragem, nem a cara de pau de dar sequer, quiçá, uma previsão, tá, de como vai acontecer e quando a primeira rodada do Brasileirão. Até agora, gente, a CBF não detalhou a primeira rodada do Brasileirão. Como assim, Álvaro Silva? Gente, quer ver um exemplo? Perdão. O Vasco joga contra o Grêmio, tá? Não tem data definida. Hoje, dia 2 de abril, tá marcado pro Vasco jogar 13, 14 ou 15. Ou seja, sexta, sábado ou domingo. Pô, tá de brincadeira, né? Por que ainda não marcaram a porcaria do jogo da estreia do Brasileirão do Vasco? Pro dia certinho. É tão difícil assim, gente? Será que o Vasco tá com a agenda tão cheia que não pode marcar um jogo? Porque o Vasco tá parado, tá 20 dias sem jogar. É tão difícil marcar um jogo. Não só um, mas todos os jogos. Outra coisa. Se o Vasco, por exemplo, quiser jogar no Maracanã, como é que vai fazer? Porque a CBF não se decide. Aí o torcedor entra no site do Vasco, entra no site da CBF para ver o jogo do Vasco, tá lá, Vasco e Grêmio, São Januário, mas ali não tá definido, só tá ali pela lógica, porque São Januário é a casa do Vasco, o mando de campo é do Vasco. Mas não tem nem horário e nem dia definido. Então assim, na moral, olha aqui, dá licença, gente. Deixa eu fazer aqui. Palmas para dona CBF. Obviamente, palmas irônicas, né? Palma para dona CBF. Que arrecada milhões e milhões e milhões todo ano. Que tem uma arbitragem amadora, ridícula. Que tem seus campeonatos sendo investigados aí por manipulação em resultado. Que tem um campeonato brasileiro todo ano manchado por roubalheira em jogos da elite do futebol brasileiro. Se a gente começar a enumerar aqui, vou ter que fazer uma live de 3 horas só falando disso. Uma CBF que não dá condições de trabalho para as equipes menores. Uma CBF que sempre favorece os mais grandões, aí, os amiguinhos da mídia, vocês sabem, eu acabei de falar deles. Uma CBF que não exige igualdade em quesito de gramado, porque você vê um gramado artificial lá no Palmeiras, você vê um gramado ridículo que parece um curral no Maracanã, você vê um gramado mais ou menos que é o do São Januário, você vê um gramado bem bacana que é o do Morumbi, você não tem padrão no futebol brasileiro. E a culpa é de quem? Da CBF. Ah, mas o clube não investe, Álvaro Silva, mas quem organiza o campeonato é a CBF. Lá na Inglaterra, a Premier League dita as regras. Escreveu, não leu, o pau comeu. Não fez, tá fora. Perde ponto, é rebaixado, é punido, é multa pesada. Aqui no Brasil é bagunça. Tá? Então, meus amigos, nesse primeiro momento, é isso que a gente tinha para falar do nosso Vascão. Vamos fazer aqui um resumo de tudo que a gente falou para ver se não esquecemos nada do nosso Vasco. Olha só, hein?
Falamos aí do Marlon Freitas, o Vasco ofereceu 16 milhões por ele. Falamos do Benítez, com o América Mineiro, que é 11 milhões de reais pelo camisa 10. Falamos de Emanuel Martinez, que o Vasco poderia tentar aí uma contratação por empréstimo do atleta, tá? 14 milhões é mais ou menos o valor de mercado dele. Falamos sobre Carlos de Penha, que hoje fizeram uma cavadaça aí, era fake news, ele continua no Internacional. Falamos também aí sobre o Kaique Gonçalves, que só vai definir o seu futuro quando acabar o Gauchão, ele que tem grandes clubes do futebol brasileiro interessados nesse atleta, e também o Juventude, que é algo em torno de 14 milhões por esse jogador. Falamos também do Bill do Nova Iguaçu, que está sendo ventilado aqui no nosso Vasco. Falamos dos aniversariantes do dia, né? O nosso querido falecido Denner, o Edmundo e também o nosso querido Lira, né? Falamos também aí sobre o Dia Mundial em menção ao autismo, sobre a CPI no futebol brasileiro, em manipulação de resultado, né? Falamos também sobre o nosso elenco principal, né, sobre os preparativos dos nossos atletas, sobre os jogadores da base que podem subir para o profissional. Falamos sobre o nosso R10 Skol Vasco da Gama e também falamos aí sobre a estreia do Campeonato Brasileiro, que a dona CBF está mais perdida que cego em tiroteio. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês nesse primeiro momento e eu fico por aqui. Sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vasco! Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis!